Fala aí, galera, sou Fernando Bruto, sou carioca da Gema, moro aqui no Rio e atualmente eu faço criação de conteúdo digital, faço pornozão mesmo, sabe, conteúdo acima dos 18, faço muito show de sexo interativo, que é essas apresentações nessas casas que aqui tem pelo Rio, participando com geral. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho de mim, conversar um pouco de vocês, pra gente saber como é que é essa história, sabe? A questão da minha homossexualidade, eu acho que é uma coisa que a gente percebe desde pequeno, a gente não sabe nomear um pouco isso. Então, no início da adolescência, 12, 13, 14 anos, eu começo a perceber que às vezes quando eu vi um pornô, quando eu vi alguma coisa assim, eu prestava mais atenção no cara do que na menina. Eu comecei a perceber que, sabe aquela brincadeirinha, a gente chama aqui no Rio de meinha, troca-troca, que às vezes rola entre os amiguinhos, quando você é adolescente, aquilo me deixava mais excitado do que qualquer coisa. E eu via que a minha relação com as mulheres, eu via as meninas, era muito uma relação de muito mais admiração, ou que menina incrível, do que sexual, sabe? Então eu fui percebendo, e eu fui nomear isso, eu fui dar nome de que, olha, isso é ser homossexual. Eu devia ter uns 16, 17 anos, internamente, né, que eu vou tomar essa consciência de que, pô, cara, acho que eu sou homossexual mesmo. E eu costumo dizer que o meu processo de aceitação acabou sendo, felizmente, diferente da média que se vê no Brasil hoje, relativamente tranquilo, assim, fácil de aceitar, porque eu sempre tive uma formação, né, meus pais sempre foram de esquerda, então eu sempre tive uma formação muito de aceitar isso, então o meu próprio processo de aceitação foi mais fácil. Eu gosto muito de lembrar que a minha mãe ela tem uma pequena livraria em Friburgo, e a reação dela, assim que eu conto, foi exatamente ler muito e me dar de presente 3 livros, né? O Terceiro Travesseiro, que é um clássico de quem está se assumindo, Devassos no Paraíso, que é um livro de antropologia sobre a homossexualidade no Brasil, então ela leu e depois me deu, e o Kama Sutra Gay, sim, ela pegou e me deu um Kama Sutra Gay, então eu achei muito bacana que a reação da minha mãe nesse momento foi isso, foi buscar ler, já que ela era dona de uma livraria, e foi aceitar. Então, realmente, depois que a família aceitou, aí ficou leve, aí, cara, aí se amigo meu sabe ou não sabe, vai saber, aí se amigo meu quer... Aí ficou muito mais fácil. Eu acho que realmente, no meu caso, e acho que a maioria das pessoas é isso. O momento que a tua família te aceita, te acolhe e que você conta pra eles, o resto... A minha questão com o pornô é muito mais uma questão que ela vem no sentido de ver o sexo como algo livre de tabu e livre de qualquer amarra, sabe? E de se permitir viver um sexo, assim, em que a gente possa realizar todas as nossas fantasias sem qualquer forma de repressão ou sem qualquer forma de condenação, sabe? Então a minha jogada ou a minha entrada no mundo do pornô, ela vai muito mais, não no sentido de vou fazer isso, mas muito mais de algo orgânico, é muito natural, é muito, cara, é sexo, eu gosto de sexo, eu gosto de fazer sexo e aparecer fazendo sexo, eu gosto de fazer sexo e fazer fantasias diferentes ou parafilias diferentes no sexo. E por que não filmar e mostrar isso, sabe? Porque é só mais uma atividade, é só mais uma prática possível. Então, já na minha vida adulta, começaram a surgir, né, aqui no Rio, em São Paulo, uma série de festas, né, esse conceito de festas em que você pode, em que é aberto, transar na frente dos outros. Como pra mim sexo sempre foi algo muito natural, uma coisa muito... Eu nunca tive vergonha de fazer... Comecei a ir nessas festas e sempre gostei de fazer na frente de todo mundo, entendeu? Então eu lembro que chegou um momento que eu era convidado para essas festas porque a galera tava toda tímida e eu ia pro meio do palco fazer, sabe? Então o fazer no meio dessas festas foi, acho que é isso, pronto. Qual foi o estalo? Foram essas festas em que você pode fazer sexo na frente de geral, e foi ali que eu falei, cara, eu curto fazer isso. Curto, não é nem só que, não me importo, não me sinto constrangido. 2, acho gostoso. Então, na verdade, a minha entrada foi por essas festas. Como eu falei anteriormente, eu novinho, 16 anos, de ensino médio, tinha essa mania de entrar em bate-papo, né, de putaria, pra aquela coisa, né, adolescente e tal. E eu precisava de um nome fake pra usar, né? Então, na época, com 16 anos, como eu falei anteriormente, meus pais eram de esquerda, eu falei, vou usar um nome, vou botar um nome
que olha só a ideia, eles nunca vão desconfiar, eles nunca vão imaginar. Vou pegar 2 ícones da direita brasileira, que eu vou botar e vou falar assim, nossa, Rodrigo nunca usaria isso. Então o que eu fiz? Botei Fernando, de Fernando Henrique Cardoso, e Lacerda, de Carlos Lacerda. E assim eu criava o Fernandinho Lacerda, que passou a ser meu nick para entrar nessas salas de bate-papo all, né? Com a ideia, né? Com o conceito da ideia de que meus pais nunca imaginariam. O que é muito louco, porque você pensa que sei lá, se eu botasse Lula Prestes ou alguma coisa assim, eles iriam desconfiar. Loucura. Então, em homenagem a esse adolescente, né, que cria esse nome fantástico para entrar em sala de bate-papo, eu criei o Fernando Lacerda na época. E aí, conforme quando a gente vai criando essa personagem, né, a gente vai elaborando. Aí, conforme eu vou fazendo os tipos de vídeo que eu vou fazendo no Twitter, o tipo de imagem que eu vou construindo, eu substituo Lacerda pelo Bruto, porque eu acho que diz muito mais respeito ao tipo de sexo que eu gosto de fazer e de representar ali. E assim a gente monta o Fernando Bruto. Na verdade, assim, o tipo de sexo, o tipo de prática que eu gosto, né, em geral, né, ela tem muito a ver com uma noção de dominação e submissão. Então, o ponto inicial, se eu for definir, é dominação e submissão. É uma coisa que, claro que quando a gente está no pornô, no Twitter, aquilo ali é um personagem, aquilo ali é uma questão, mas eu não faço nada fora do que eu de fato curto, o que eu de fato aprecio. Então, o que eu gosto é sempre uma questão de uma dominação expressa no sexo, claro que aquilo é tudo consensual, e essa dominação ela pode ser expressa de várias formas. Então, que formas que eu expresso essa dominação, ou no meu caso, muito mais uma submissão na minha prática? Ela vai ser verbal, então é pela fala, né? Ela vai ser pelo modo como o cara vai te dominar, pela fala. Ela pode ser física, pela pegada que ele vai ter, pela forma mais rápida, mais violenta na hora de fazer o sexo, ou por práticas mais intensas, e uma dessas práticas intensas que eu acabei descobrindo por acaso, não é por acaso não, descobrindo nas práticas sexuais é o que a gente chama de fisting, né? Que é a utilização do punho, fist, no inglês punho, para penetrar. E foi algo também, de novo, eu gosto muito disso. Eu gosto muito do sexo de uma forma... Eu gosto de usar o termo orgânico, das coisas irem se adicionando sem um planejamento muito pensado, sabe? Então, pra mim, a descoberta ou a prática do fishing não foi algo do tipo, um belo dia falei, nossa, vou fazer isso. Ou, não, foi muito... Pô, gosto de um sexo que tem uma dominação, gosto de um sexo que tem uma pegada mais forte, gosto de um sexo que tem uma coisa mais intensa. E aí você vai pegando diversas formas de intensidade, aí você pega um cara, esse cara sabe fazer essa intensidade, de repente ele tá botando 2, 3 dedos, de repente você percebe que você aguenta mais, que você quer. E assim, aos poucos, eu fui sendo introduzido à prática do fisting, sabe? Que é uma prática sexual que tem técnica, que tem que saber fazer, que tem treino, que você vai construindo aos poucos, sabe? Basicamente, técnica número 1 é consenso e confiança de um no outro. E quando eu falo confiança, cara, confiança ela pode acontecer no sexo casual. A confiança ela vai ser dada, ela vai ser construída no sexo casual, obviamente. Mas é isso, o fishing ele é muito coisa, ele é muito psicológico, pelo menos pro fisting, né? O cara ele tem que saber, ele tem que estar muito tranquilo nos passos que o fister vai ter junto com ele, vai ter para ele, sabe? E além disso, o fister ele tem modos como você coloca a sua mão, o modo como você posiciona o seu dedo, né? A velocidade com que você vai, né? Você vai ter que usar muito gel. Existem géis específicos, eu já fiz com gel normal que a gente faz, dá pra fazer. Mas existem gels específicos que facilitam muito, sabe? Mas enfim, além das técnicas que eu digo da posição das mãos, que é algo que você vai aprendendo, que você vai praticando, que você vai descobrindo, o mais importante é o psicológico. O psicológico eu digo assim, você tem que estar muito concentrado. Ainda mais numa posição aqui como fisting, né? O cara vai botar a mão ali, a tendência natural do seu corpo, né? A tendência natural, se você não está focado, é de você travar aquilo. Então você tem que estar relaxado, você tem que estar muito confiante, porque só assim você vai permitir de uma forma natural que aquilo entre. E outra coisa que eu digo, eu não sou, há pessoas que têm essa prática, mas eu não sou masoquista, eu não tenho prazer na dor, tá? E nem condeno quem tenha, mas
No meu caso, às vezes que eu realizo o fisting, que eu sou fistado no caso, eu tô ali sentindo prazer. E é isso. A melhor forma de você saber, olha, qual é o limite do seu corpo é esse. É uma prática sexual que vai te dar prazer. Ela não vai te dar dor. Se tiver te dando dor, é porque tem alguma coisa errada, sabe? E de novo eu falo, o fisting ele é só mais um elemento, ele é só mais uma da prática de algo que é o que realmente me seduz, que é que realmente me dá prazer, que eu quero mostrar nos meus vídeos. Porque é isso, eu quero mostrar nos meus vídeos que me dá prazer, que é a dominação e a submissão. A dominação e a submissão que vão entremear as práticas que vão estar ali, que vão desde o fisting até dar um tapa na cara, até uma puxada de cabelo, E tudo isso de dominação e submissão, por mais que pareça ser muito intenso, tá sempre entremeada pelo prazer. Sexo pra mim não é nenhum tabu. Eu tenho um outro emprego, um emprego corporativo, um emprego em que eu faço licenciamentos e tal. Eu também dou aulas particulares. E eu sou criador de conteúdo e ator pornô, ou o que quer que se chame, ator de sexo interativo, e tá tudo bem, e ok. E é isso, e é mais um emprego, é mais uma possibilidade de produção, porque sexo não é nada demais. Fazer sexo não é nenhum problema. Vender sexo ou vender conteúdo de sexo não é nenhum problema. É 2022. Sabe? Nós somos gays. A gente não precisa seguir moral cristã. A gente não precisa seguir nenhum tipo de moral que condene o sexo como uma prática suja, proibida, errada. Sexo é uma prática deliciosa. Qual é o problema em ser um profissional que venda uma prática, que é o sexo? A não ser que você tenha algum tipo de valor religioso qualquer, em termos filosoficamente falando, qual é? Então é isso, gente, foi uma delícia conversar aqui, expor um pouquinho, né, dessa vivência. Se você estiver interessado, eu queria muito que vocês vissem meus filmes. Então tem uns teasers no meu Twitter. O Twitter é Fernando_Bruto com 2 T's. Essa é a marquinha. Fernando_Bruto com 2 T's. Que é o mesmo do meu Instagram. Fernando_Bruto com 2 T's. Que é o mesmo do meu OnlyFans. Se vocês quiserem apoiar a nossa criação de conteúdos, né? Então OnlyFans. Fernando_Bruto com 2 T's. E do meu OnNowPlay, que é a nossa plataforma nacional. Que aí é só Bruto, OnNowPlay/Bruto com 2 T's. E sempre estou fazendo eventos na cidade, sempre estou em shows de sexo interativo. Cheguem lá, sou simpático, falo com todo mundo, transo com geral. Então é isso, gente. Prazer. Beijo.